Olá a todos e todas, me chamo Aurélio Bianco Pena, eu sou aluno de mestrado da professora Cibele Celestino Silva e juntos fazemos parte do GHTC, que é o Grupo de História, Teoria e Ensino de Ciências. Nesse trabalho, eu vou apresentar um pouquinho sobre a minha tese de mestrado, um pequeno recorte da minha tese, que eu intitulei de Controvérsias e Informações. A minha tese é um trabalho de cunho histórico. Nela eu me proponho a estudar os muitos caminhos que levaram até a consolidação da teoria de informação na metade do século XX. Mais especificamente, desde a invenção do telégrafo até as consequências e os desdobramentos dos trabalhos mais importantes da década de 1940. Nesse recorte, a gente vai falar apenas dos trabalhos publicados em 1948 e estudar a controvérsia científica que eles geraram. Em particular, como é de praxe em trabalhos dessa área, eu adotei um referencial teórico para ajudar a gente nessa discussão. Em particular, eu adotei o capítulo do livro Scientific Controversy and Its Termination, escrito pelo Ernest Macmillan, que trata especificamente sobre controvérsias científicas, como que esses casos se desenvolvem e como é a resolução desses casos. Então, antes da gente entrar especificamente no caso que eu estudo, vamos definir controvérsia científica de acordo com esse livro aqui da esquerda, que é o Scientific Controversies, e o autor, o Ernest Macmillan. A forma que ele define, e eu vou citar, é: controvérsia científica é uma disputa pública e persistentemente mantida. Uma controvérsia diz respeito a uma questão de crença. Cada lado argumenta que o outro está errado e que eles próprios estão certos, ou pelo menos tem o melhor caso. É importante salientar que em outros locais do capítulo ele defende que essa disputa tem que ser profundamente localizada, seja no tempo histórico, seja de data, como a gente diz, ou né, o local e data específico. Não é uma simples relação entre hipóteses em nenhum contexto. E, aproveitando esse gancho, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto histórico que a minha pesquisa se encontra. É uma pesquisa que vai estudar o surgimento da teoria de informação, e para isso a gente precisa entender o que está acontecendo no começo do século XX, até a década de 1940. As tecnologias mais fortes da época são o telégrafo e o telefone. A gente está vendo uma grande ascensão do rádio nesse período, e eventualmente a televisão também vai começar a fazer parte. Mas todos os estudos vão estudar principalmente telegrafia e telefonia e como que a gente pode estudar a informação nesses casos. Os principais grupos de pesquisa que vão estar envolvidos são os grupos de pesquisa dos Estados Unidos. Então eu estou limitando essa apresentação apenas a dois grupos. O grupo dos laboratórios Bell, que vai na nossa controvérsia ser representado pelo Claude Shannon, e o grupo dos cibernéticos, que na nossa controvérsia vai ser representado pelo Norbert Wiener. E o grande problema científico que vai gerar toda essa discussão é como quantificar a quantidade de informação que é transmitida por um fio e, principalmente, o que essa quantidade de informação representa. Então, como já citado, os dois principais autores em disputa vão ser Claude Shannon, Claude Elwood Shannon, e Norbert Wiener. Cada um deles vai publicar um trabalho seminal em 1948. O Claude Shannon vai publicar o artigo A Mathematical Theory of Communication e o Norbert Wiener vai publicar o livro Cybernetics or Controlling Communication in the Animal and the Machine. Ambos os trabalhos vão ter uma definição para a quantidade de informação. O trabalho do Shannon vai trazer uma definição matemática, além, é claro, da discussão a respeito dessa quantidade, enquanto que o trabalho do Wiener vai trazer apenas uma definição qualitativa de quantidade de informação. Vou me debruçar um pouquinho sobre cada uma delas. O Shannon traz, depois de uma longa dedução, a definição de quantidade de informação que vocês podem ver na tela. É uma definição estocástica, é uma definição que parte das probabilidades da língua inglesa e particularmente das probabilidades de alguma letra ou palavra aparecer numa mensagem. E quando o Shannon olhar para essa forma que ele deduz para a quantidade de informação, ele vai dizer que essa quantidade de informação é análoga à entropia de Boltzmann, que era bem conhecida na época da mecânica estatística, principalmente não, né, para sistemas em equilíbrio térmico. Agora, o Norbert Wiener vai definir quantidade de informação de forma qualitativa, e eu cito, ele diz logo no começo do livro: da mesma forma que a informação é a medida do grau de organização do sistema, a entropia é uma medida do grau de desorganização, e uma é simplesmente o negativo da outra. Vale notar aqui que a gente tem aqui o fundamento da nossa controvérsia. Enquanto que o Claude Shannon vai definir informação como um sinônimo de incerteza e análoga à entropia de Boltzmann, e isso vai vir de todos os trabalhos dos laboratórios Bell,
o Norbert Wiener vai definir quantidade de informação como o negativo da entropia. De certa forma, são definições diametralmente opostas, porque cada uma basicamente coloca um sinal positivo ou negativo quando ele trata da quantidade de informação. Com os dois lados posicionados, com as teorias postas, a gente pode fazer uma discussão e entender como é a conclusão desse episódio. Do ponto de vista da discussão, eu quero mostrar que é um caso que se enquadra muito bem na definição de controvérsia dada por McMullen. Em particular, a gente nota que ela atende todos os requisitos. Ela vai ser uma disputa pública, porque esses dois livros, bom, o livro do Wiener vai ser publicado e automaticamente vai ser muito reconhecido pela sociedade, enquanto que o Shannon, aquele artigo, vai ganhar uma introdução adaptada à linguagem popular e ser publicado como um livro no ano seguinte, 1949. Então é uma disputa que vai ser tornada pública, é uma disputa que vai ser persistente nos anos seguintes e ela é bem localizada do ponto de vista de tempo e local. Ela acontece no começo da década de 50, final da década de 40, e o local são os Estados Unidos, principalmente a cidade, as universidades, os laboratórios Bell, o Instituto de Princeton e as conferências Mason na cidade de Nova York. O próprio Shannon, ao entender toda essa repercussão que a teoria tem, publica em 1956 uma carta aberta na Scientific American falando a respeito dos muitos caminhos que a teoria de informação ganhou nos últimos anos. Em particular, eu destaco a forma que ele coloca essa disputa e essa teoria dele como muito grande do ponto de vista público, né, que chegou a muitos campos. Ele diz que a teoria de informação recebeu uma publicidade extraordinária na imprensa popular e científica, que mostra um dos caráteres dessa disputa da controvérsia, que é uma disputa pública e persistente. Do ponto de vista das comunidades científicas, a resolução é difícil de falar, mas a conclusão a discussão dessa controvérsia, desculpe, foi feita dentro de conferências especializadas promovidas pela Fundação Josiah Macy Jr. Essa fundação promovia encontros dos cibernéticos, do grupo da cibernética, e a partir de 1950 o Shannon foi incluso em alguns desses encontros. Em particular, o encontro que eu quero destacar é um encontro que aconteceu em março de 1950, a 7ª conferência, na qual Wiener e Shannon compareceram e ocorreu o debate entre essas duas ideias opostas. O Wiener era um membro fixo, portanto ele não apresentou nada, enquanto que o Shannon apresentou um artigo sobre a redundância semântica do inglês, que é um artigo, de certa forma, bastante provocativo, porque é justamente essa redundância que permite você prever a probabilidade de uma palavra ou de uma letra aparecer, o que dá aquele caráter estocástico para a mensagem que o Shannon usa para definir a quantidade de informação dele. Então, nessas conferências, foi se tendo com muitos outros especialistas, eram conferências repletas de cientistas de áreas muito multidisciplinares, foi se tendo essa discussão entre as ideias. Como apontado por McMullen, o final dessa controvérsia não foi interno à ciência, não foi uma conclusão que os cientistas chegaram, mas foi uma disputa que aconteceu por pressão social de muitas pessoas que precisavam desses conceitos. E aqui eu destaco o papel do engenheiro da comunicação, que era carente de um trabalho que o permitisse trabalhar ruído, trabalhar a quantidade máxima de informação a ser transmitida num sistema, trabalhar esse tipo de coisa naquela época. E, por isso, né, o trabalho do Shannon ele foi mais amplamente aceito. Era um trabalho feito em um contexto mais tecnológico, mais voltado para a engenharia. O próprio Shannon era engenheiro elétrico, além de ser matemático. E era um trabalho de fácil aplicação. E eu coloco entre aspas aqui essa fácil aplicação. Por isso, pode-se dizer que o trabalho do Shannon venceu essa disputa do ponto de vista que hoje em dia a gente usa a definição de quantidade de informação da forma que o Shannon trouxe. Porém, é importante salientar, e aqui eu destaco aspectos de natureza da ciência que são muito trabalhados nesse episódio, a importância que as comunidades externas tiveram, a importância que a disseminação desses trabalhos na imprensa popular e científica teve, e a forma com que, na conclusão dessa controvérsia científica, a gente não teve exatamente um vencedor com os melhores argumentos. A gente simplesmente tinha um trabalho de fácil aplicação, um trabalho de difícil aplicação, e o de mais fácil aplicação foi o melhor sucedido. Eu finalizo essa apresentação aqui. Gostaria muito que vocês enviassem dúvidas, se tiverem algumas, e eu agradeço a CAPES pelo fomento, a Universidade de São Paulo e o GHTC, que é o meu grupo de pesquisa. Muito obrigado a todos. Até a próxima.